Quero saudar aqueles que estão conosco online, nos acompanhando, que a graça de Deus também alcance você onde e quando você assistir a esta mensagem. Hoje iniciamos a série do mês de abril, com o tema É Chegado o Reino de Deus. Este tema irá nos conduzir em nossa reflexão de hoje e também de todo o mês. O tema de hoje é Jesus, gente como a gente. O reino de Deus e de seu Messias vinha sendo anunciado aos judeus pela lei e pelos profetas há muitos anos. Com o nascimento de Jesus, o Cristo, o reino de Deus se tornou presente no mundo dos homens. Jesus encarnado trouxe o reino para a realidade do nosso mundo presente. A realidade bíblica de que o reino de Deus e o mundo dos homens vivem em conflito levou os seguidores de Jesus a rejeitarem o mundo e, consequentemente, todos que nele habitam. A igreja, ao longo dos anos, foi criando espaços sagrados e normas comportamentais para aqueles que desejassem se aproximar ou seguir a Jesus. Os crentes passaram a não poder frequentar qualquer lugar. Regras dizendo, não pode isso, não pode aquilo, ou como se vestir, passaram a determinar os comportamentos dos cristãos. Esses espaços sagrados e as normas comportamentais, elas foram normatizando a espiritualidade, transformando-a em religiosidade. A relação com Deus e a obediência aos seus mandamentos deixou de ser baseada no amor e na liberdade conquistada por Cristo na cruz e que deveria ser vivida no Espírito. E passaram então a ser baseadas na culpa e no medo. As pessoas passaram a obedecer e cumprir as normas, as regras, porque tinham medo de um Deus sentado num trono irado, com um raio na mão, e ao menor erro, pronto para lançar aquele raio e te queimar. Medo também do inferno. Porque a igreja então dizia que se você cometesse um pecado, ou se você falhar de algum modo, você seria condenado ao inferno e a um sofrimento eterno. E as pessoas então começavam a seguir a Deus e tentar viver aqueles padrões normatizados pela igreja, com medo de que fosse lançado no inferno, mas não era, na verdade, um seguir a Cristo por um amor e vivendo na liberdade conquistada por Cristo. Também o medo do julgamento, das demais pessoas. As famílias viviam dessa forma, e você então colocava diversas regras e condutas para seus próprios filhos, e assim se faziam, com medo do que poderia o vizinho dizer da sua casa. Imagina, se a sua filha, por exemplo, fosse encontrada na calçada, conversando com um rapaz. Havia um medo tremendo
de que pudesse ser mal falada, e as famílias então tratavam com muita rigidez e severidade. Tudo era movido por medo. Medo com o que fosse falar, medo do inferno, medo do pastor, medo do padre, medo da igreja, medo de um Deus que está lá nos céus e que não tinha sequer compaixão para compreender nada, sempre com um raio na mão para punir a todo mundo. Essa era a relação que a igreja criou e que as pessoas viviam com Deus por muito tempo e muitos anos, e ainda hoje muitos assim continuam vivendo. Nestes últimos dias, estive pensando muito sobre como vivermos a vida, de forma que Deus seja honrado e se alegre com o nosso viver. Eu carrego em meu coração um desejo ardente de que quando Deus, lá do seu trono, se inclinar para ver o que está se passando na terra, e Ele em busca de um verdadeiro adorador, ao me encontrar entre todos os seres humanos, um sorriso de satisfação e de contentamento possa se formar em sua face. E a pergunta que eu me faço, constantemente, é: como posso viver uma vida que faça Deus sorrir ao me ver? A resposta dessa pergunta, para mim, se encontra em Jesus, o Logos que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é gente como a gente. E João, em seu evangelho, afirmou esta verdade. E eu quero ler, então, esta verdade afirmada por João, que se encontra no primeiro capítulo, no verso 14. Eu vou ler só a primeira parte deste verso hoje. Diz assim: aquele que é a palavra, o Logos, nós falamos já sobre isso, tornou-se carne e viveu entre nós. Viveu entre nós. Isso significa que ele era gente como a gente. Se eu desejo então buscar uma referência de como viver, de forma que Deus Pai possa sorrir ao olhar para a minha vida, ao me encontrar, Jesus é essa referência. Não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é Maria, e nenhum dos santos homens da história bíblica. Eles, em parte, nos servem sim de referência, pois seguiam a Jesus. Contudo, Jesus é o próprio Deus, em forma de homem, encarnado. Ele é o mais perfeito homem. Nele não há imperfeição alguma. Portanto, o seu modo de viver é a referência para que você saiba como se mover na vida, de forma que Deus, ao nos encontrar neste mundo, se alegre com a nossa vida. Em Jesus eu encontro a resposta para a pergunta: como devo me relacionar com o mundo caído que me envolve? Jesus me ensina como devo viver a vida profissional, familiar, religiosa e social, em meio ao caos do mundo em que vivemos. Ele viveu neste mundo caído, assim como eu e você estamos vivendo.
E a forma como ele se relacionou com o mundo deve ser replicado por nós. Se nos relacionarmos com este mundo caído e com todas as estruturas que o envolvem, como Jesus se relacionou, certamente o Pai, ao se inclinar do seu trono e passar os olhos sobre a terra, em busca de verdadeiros adoradores, e nos ver, se alegrará, porque ele se alegrou com seu filho. Certamente então se alegrará também conosco, que estamos imitando a Jesus Cristo. Portanto, vejamos como Jesus se relacionou com o mundo de seus dias. E eu vou me pautar no Evangelho de João para esta reflexão, pois ele escreveu seu Evangelho buscando mostrar para nós como Jesus, o Deus que se fez carne, se relacionou com o mundo de seus dias. Como ele foi gente como a gente. No primeiro capítulo do Evangelho de João, João Batista, que não é o João que escreveu o Evangelho, mas que batizava as pessoas com o batismo de arrependimento, ao se encontrar com Jesus, afirmou ser ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Essa apresentação de Jesus, neste primeiro capítulo, tem o fim de nos revelar que Jesus era gente como a gente, mas era gente que sabia quem era e qual a sua missão no mundo. E este é o primeiro ponto então que eu quero falar e apontar para vocês. Jesus sabia quem ele era e qual a sua missão no mundo. Nós lemos em João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João, está falando de João Batista, viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era ciente de quem ele era e de sua missão para com o mundo. Sua relação com o mundo é baseada neste conhecimento. Ele sabia que era o Filho de Deus, o Cristo de Deus enviado ao mundo. E sabia por que ele estava no mundo. Jesus tinha pleno conhecimento que seu destino como homem era a cruz. O seu próprio nome já apontava que ele era o Salvador. Jesus significa Salvador. E ele veio ao mundo como cordeiro dado pelo Pai, com o fim de ser sacrificado para salvar a humanidade da condenação eterna. Assim cumprir então a vontade do Pai Celestial de salvar a todos os homens. E aqui quando eu falo homens, eu estou incluindo a humanidade, mulheres, crianças. Deus veio para salvar a todos. Ele morreu por mim. Ele morreu por você na cruz. Jesus, sabendo quem era e o que veio fazer no mundo, ele transitou por todos os espaços deste mundo, sagrados e profanos. Se relacionou com pessoas de todas as classes sociais. Sentou-se à mesa com religiosos, também com publicanos e pecadores. E enquanto esteve neste mundo, se sujeitou às autoridades pagãs deste mundo. Ele viveu no mundo, viveu entre nós. Jesus é o Deus que se fez carne, se tornou gente como a gente, passou pelas mesmas lutas e tribulações que você e eu passamos, e ele transitou por todas as esferas deste mundo caído sem pecar.
porque sabia quem era e qual era sua missão neste mundo caído. Isso era muito claro para ele. É importante que você saiba quem você é. E qual a sua missão neste mundo. Sua relação com o mundo será vitoriosa se você souber quem você de fato é. E por que você está neste mundo. A partir do capítulo 2, João nos mostra como Jesus se relacionou então com o mundo caído, tendo em mente quem ele era e a sua missão. João vai nos revelar como Jesus foi gente como a gente neste mundo. E João nos mostra que Jesus, por ser gente como a gente, celebrava a vida. E este é o segundo ponto que eu quero tratar com vocês hoje nesta noite. Jesus, gente como a gente, celebrava a vida. E ele fazia isso sempre que podia. Mas ele fazia de forma correta. Por isso ele é a nossa referência. Aonde o Pai era glorificado através destas celebrações. Ele compreendia claramente o ensino que se encontra no livro de Eclesiastes. O autor de Eclesiastes, depois de afirmar que para os mortos já não há mais recompensas e nem sentimentos para se viver, ele diz para aqueles que se encontram vivos: se você está vivo, é para você. Ele está dizendo para aqueles que se encontram vivos as seguintes palavras, Eclesiastes capítulo 9, versículo 7. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Celebrar a vida é para os que estão vivos, não é para os mortos. O autor de Eclesiastes, Salomão, está dizendo para os vivos: vai viver, vai desfrutar do fruto de seu trabalho de coração alegre, sem peso em seu coração, porque Deus já se alegrou de sua vida. O comer e o beber na Bíblia são vistos como uma recompensa, um presente de Deus para nós seres humanos, que trabalhamos, que labutamos, que suamos. E nós lemos essa verdade em Eclesiastes capítulo 3, verso 13. Você pode ler depois em sua casa. A vida biológica é essencialmente comer e beber. Se você não comer e beber, você vai se desidratar, vai ficar um saquinho vazio, fraquinho, mirrando, até morrer. Nossa existência depende do comer e beber. Por isso a comida e a bebida passaram a ser usadas como figuras representativas da vida na sociedade judaica. E Jesus usa isso diversas vezes. João, no capítulo 4 de seu evangelho, ele descreve o diálogo de Jesus com uma mulher samaritana, onde Jesus afirma ter água viva para dar para ela. No capítulo 6 deste mesmo evangelho, Jesus afirma ser o pão que desceu do céu. Jesus estava afirmando em ambos os capítulos, tanto para a mulher samaritana, quando ele disse que ela precisava beber da água que ele tinha para dar, e tanto para aqueles que o estavam ouvindo e eles dizendo que ele era o pão da vida. Ele estava dizendo a mesma coisa: eu sou a vida. Precisamos nos alimentarmos e bebermos dele.
Ele é fonte de vida inesgotável. Ele é quem pode nos dar vida eterna. Pelo fato do comer e o beber ser essencial para o nosso ser, para o nosso corpo, Deus, na sua infinita graça, fez com que isso também fosse algo prazeroso. Comer e beber é prazeroso. Os homens que o digam, né, que estavam lá no UFC comendo carne, né? Que prazer, não é estar lá comendo, né, junto com os irmãos. É prazeroso. Quando você toma aquele sorvete que você gosta, é prazeroso. Quando você come aquele pavê que você gosta, quando você come a salada que você... é prazeroso. E Deus, na sua infinita graça, nos deu isso. Nós dependemos do alimento para a sobrevivência, e comer então, também é um ato de prazer. Portanto, Jesus era gente como a gente, e ele sentia prazer no comer e beber como nós. E então Jesus fazia o quê? Ele comia e bebia para desfrutar do prazer oferecido pelo alimento dado por seu Pai, que era um presente, uma recompensa daqueles que trabalhavam, mas também para desfrutar da companhia de seus discípulos, dos seus amigos, até mesmo de religiosos e até mesmo de pecadores, inimigos. A mesa era o lugar da comunhão, do dividir a vida com o outro e as bênçãos de Deus. E eu vou apontar os momentos de Jesus à mesa, todo baseado no Evangelho de João. João 2. Jesus está com sua mãe e seus discípulos em uma festa de casamento. Durante a festa o vinho acabou e Jesus transformou água em vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Quem sabe não foi por isso que já começaram a chamar logo aí de beberrão, né? Primeiro milagre, ele já pega água e transforma em vinho. Ele estava lá fazendo o quê? Celebrando juntamente com os noivos aquele momento da vida deles de grande alegria. Celebrando a vida. Em João capítulo 12... 6 dias antes da Páscoa, Jesus está em Betânia, num jantar oferecido a ele por Simão. Possivelmente um ex-leproso curado por Jesus. Onde estavam também naquele jantar Marta, Maria e Lázaro. O jantar foi oferecido logo depois que Lázaro havia sido ressuscitado por Jesus. Agora ele está diante de um ex-leproso, que segundo os historiadores tenha sido curado por ele, e tem do outro lado Lázaro, que estava morto há 4 dias, em qual ele ressuscitou, e eles oferecem um jantar para ele. Ele está celebrando a vida com aquelas pessoas, amigos, que agora andavam e o seguiam. Foi nesse jantar que Maria derramou um precioso perfume sobre os seus pés. E neste mesmo jantar que Judas, né, se mostrou preocupado com o dinheiro que estava sendo desperdiçado, como se fosse dele o dinheiro. João 13. Jesus vai para Jerusalém com seus discípulos para celebrar com eles aquela que viria a ser sua última Páscoa. Ele, o Cordeiro de Deus, estava próximo de ser sacrificado na cruz do Calvário por todos nós. Talvez se fosse uns de nós, né? Já ia estar todo mundo batidinho. Eu tô indo para a cruz, eu vou morrer, coisa. Jesus está falando que está celebrando com os seus amigos, está celebrando com seus discípulos, aquela que seria então ele já ciente disso, a sua última Páscoa. Lá estava ele, comendo e bebendo com seus discípulos. João 21. E nós só estamos olhando o Evangelho de João, porque se você entrar Lucas, Mateus, aí você vai começar a ver. Depois de morrer, Jesus aparece ressuscitado na beira da praia. O que ele faz? Prepara um
peixe para comer com seus discípulos. Mas Jesus, até ressuscitado, ele queria comer, celebrar a vida. Jesus gostava tanto de comer e beber com seus amigos e discípulos, de festejar a vida, que muitos o chamavam de comilão e beberrão. Os religiosos de plantão nos dias de Jesus o criticavam. E eu te pergunto, você acha que Jesus se importava com o que os religiosos diziam sobre ele? Jesus sabia quem ele era e qual era a sua missão. Ele sabia também que os religiosos de plantão sempre buscariam um pretexto para acusar aqueles que não correspondessem ao modelo de fé estruturada em um modelo religioso, onde os homens então controlam o sagrado e normatizam a espiritualidade através do controle de suas condutas morais. Neste espaço religioso, estruturado pelos homens, o sagrado foi colocado para fora. Jesus, o Verbo encarnado, ele foi colocado para fora. E a misericórdia se tornou ausente das relações humanas. O poder, preste muita atenção no que eu vou dizer. O poder rejeitado por Jesus como modelo estruturante da sociedade, o qual ele disse para os seus apóstolos, os seus seguidores, os seus discípulos: não será assim entre vocês, pois nós, seus discípulos, implantamos este poder nas igrejas institucionalizadas e tem sido esse o modo operante nas relações cristãs. Jesus, o Deus encarnado, gente como a gente, ele estava nas festas, ele estava celebrando a vida com aqueles que almejavam a vida. Certa vez, Jesus estava passando por um lugar. Um chefe dos publicanos, chamado Zaqueu, ele estava em cima de uma árvore para ver Jesus passar. Ele estava curioso. E quando Jesus está passando, ele olha e percebe Zaqueu em cima da árvore. Um publicano, considerado por todos naqueles dias daquela sociedade um pecador, um homem indigno de fazer parte da sinagoga, indigno de fazer parte do sinédrio, indigno de fazer parte da sociedade judaica. Ele era colocado para fora dos espaços sagrados. Pois Jesus olhou para aquele homem e disse: desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. Os religiosos de plantão, ele vai para casa de um pecador. Ele vai sentar à mesa com um pecador. Olha só, os religiosos, eles criticavam João Batista, porque ele jejuava e não bebia vinho. Diziam que ele tinha demônio, que este homem não come, este homem não bebe, este homem tem demônio. Os religiosos. Por outro lado, eles criticavam Jesus porque ele bebia e comia. Os religiosos vão sempre criticar, porque eles não entenderam o evangelho de Cristo. Então você não tem que se preocupar com os religiosos. Por isso Jesus não se preocupou com religiosos. Se você ler Mateus capítulo 11, verso 18 e 19, você vai ler lá. Eles criticavam João Batista e eles criticavam Jesus. Criticou um porque não bebia, não come. Não, você não bebe, não come, você tem demônio. Ah, você bebe e come, você tem demônio. Criticavam por criticar, porque são religiosos. E se você não se enquadra dentro da norma que eles criaram de religião, você vai ser criticado. Mas Jesus sabia quem ele era.
e qual sua missão. E ele não permitiu que os religiosos o aprisionassem dentro do espaço sagrado que eles construíram e de suas normas de condutas morais. Não pode sentar com a mulher, ele sentou lá no posto e foi papear com a mulher. Não pode curar no sábado, ele foi lá e curou no sábado. Não sei. Para! Até quando você vai deixar os religiosos ditar a sua vida? Olha para Jesus. Jesus é a nossa única referência. Ele não permitiu que nenhuma religião, mesmo a religião judaica, institucionalizada e estruturada em uma hierarquia de poder, ditasse para ele com quem ele deveria sentar à mesa, ou com quem ele deveria comer e beber. A mesa de Jesus sempre esteve aberta para todos que desejassem participar de sua vida. E ela está aberta para você hoje que está aqui me ouvindo. Jesus sempre tem um lugar para aqueles que desejam sentar com Ele à sua mesa. Eu quero concluir afirmando que o reino de Deus já está entre nós. Assim como nos dias de Jesus, o mundo dos homens continua em conflito com o reino de Deus. E se você, assim como eu, e eu espero que você tenha esse mesmo desejo de fazer Deus abrir um sorriso ao olhar para a sua vida, a resposta que eu posso te dar para que você possa alcançar isso: olhe somente para Jesus. Não olha para mim não. Olhe somente para Jesus. Ele é a sua referência. Jesus é o Deus que se fez carne e tornou-se gente como a gente. Por isso ele é a referência para nós. O ser humano perfeito. Portanto, viva como Jesus, e Deus Pai, ao se inclinar do seu trono para ver os homens na terra e te encontrar, certamente dirá de você: este é meu filho, esta é minha filha, em quem me comprazo. Assim como Jesus, tenha consciência de quem você é e qual a sua missão neste mundo. A sua relação com o mundo será vitoriosa se você souber quem você é de fato e por que está neste mundo. Portanto, eu vou dizer a você: você é mais que somente filho de seus pais biológicos. Você é amado, amada de Deus. O amor de Deus por você é tão intenso e verdadeiro que Ele enviou Jesus, seu Filho unigênito, para que através do sangue de Jesus derramado na cruz, você nele fosse feito filho de Deus, filha de Deus. Portanto, você que crê em Jesus Cristo, que compreendeu o ato dele na cruz, você é filho de Deus, filha de Deus. E assim como Jesus, você está neste mundo com uma missão. Você está aqui neste mundo para glorificar a Deus. Esta missão nós chamamos de missão primária. Ela deve pautar todas as suas atividades e todos os seus relacionamentos neste mundo. Viva como Jesus, se mova por todas as esferas deste mundo caído, sem pecar, buscando em tudo glorificar o seu Deus e Pai que está nos céus.
Assim como Jesus, celebre a vida, celebre o casamento, celebre o aniversário, celebre a chegada do ano novo, celebre o nascimento do filho, de uma filha, celebre cada vitória alcançada, celebre a reconciliação com seus pais, celebre o perdão que o irmão ofereceu a você. Celebre, celebre, tudo isso é vida. Celebre, festeja, celebre aquele casamento que foi restaurado, celebre a cura do seu filho, celebre com seus irmãos da fé, mas também celebre com aqueles que não são da fé, celebre com seus amigos crentes e com aqueles que não são crentes. Jesus comia e bebia com os religiosos, quando era convidado por eles, mas também comia e bebia com aqueles que eram rejeitados pela religião. Jesus usava deste momento à mesa, momento de comunhão, para falar do reino de Deus. E, acima de tudo, manifestar o amor do Pai por aqueles que sentavam à mesa com Ele. Portanto, celebre a vida de forma que Deus seja honrado em suas celebrações, e não a carne. Celebre a vida sem dar vazão à libertinagem. Celebre a vida com lucidez. Celebre a vida sem fazer acepções de pessoas. Celebre a vida com todos que desejarem compartilhar da vida com você. Celebre sem nunca perder de vista quem você é e qual a sua missão neste mundo. Deus te abençoe.